Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia Souza, sou psicóloga e estamos aqui para mais um podcast. Quero agradecer meus amigos que assistem aos nossos vídeos, que comentam, que falam muito bem dos nossos vídeos. Muito obrigado aos meus amigos, a pessoas que eu não conheço também. Muito obrigado por assistir, o pessoal do Brasil e o pessoal de Portugal também, que tem gente de Portugal assistindo nossos vídeos. Hoje eu estou aqui com a neuropsicopedagoga Oneide Moraes. Ela já esteve aqui comigo já uma vez, né? E hoje eu tenho o prazer de recebê-la novamente, que nós estamos hoje falando sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, parte 2. Hoje vamos falar sobre autismo, que vai ser o nosso tema central. Oneide é graduada em pedagoga, administração de empresa, pós-graduada em neuropsicopedagoga, psicopedagogia, desenvolvimento familiar para educadores, bases interdisciplinares da neurociência na Unicamp e mestranda em ciência da educação na Universidade da Flórida e está cursando o 7º semestre em psicologia. A Oneide domina muito o assunto e é com muito prazer que eu recebo ela hoje aqui no nosso podcast. Oneide, muito obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui com a gente novamente, né? Para trazer bastante conhecimento aqui para nós e para os nossos ouvintes também. Eu fosse você, ficava até o final do vídeo, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, tá? Comenta, que nós estamos aí para responder. Oneide, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui, né, para nós compartilharmos conhecimento, né, e lembrando que quem acha que sabe tudo, como existe, né, um ditado chinês, quem acha que sabe tudo não sabe nada. Com certeza. Né? Então, esse compartilhar o conhecimento é que faz nós desenvolvermos ao longo da história, né? Então, desde já, muito obrigada, uma boa noite, né? Boa noite para todos que estão no estúdio e muito boa noite para quem nos assistirá posteriormente, né? Sim. Porque esse nosso podcast está sendo gravado. Nós estamos gravando aqui à noite, né? E como a Oneide falou, nós nunca sabemos o suficiente. Então, eu aprendo com a Oneide aprende comigo, nós aprendemos também com os pacientes, Sim. Aprendemos com os amigos, né? Então, nós nunca sabemos o suficiente, mas estamos aqui para compartilhar conhecimento, né? Para vocês, né? Então, vamos lá. Oneide, hoje nós vamos falar sobre o autismo, que é um tema muito procurado, né? É um tema muito falado, né? E tem muitas dúvidas também, né? As pessoas têm muitas dúvidas. Tem pessoas que ficam, será que meu filho é autista? Será que eu sou autista? Né? Então, fica nesse vídeo que nós vamos esclarecer bastante coisas aqui, bastante assuntos. Oneide, você quer falar alguma coisa antes? Não, pode continuar. Quais são as características do autismo? Então, Patrícia, para a gente iniciar, é super importante a gente entender um pouquinho, né, exatamente essa definição sobre o que é o autismo, né? O autismo, na realidade, a gente já tem aí inúmeras comprovações científicas, né? Não é um assunto novo, não é uma modinha, não é uma coisa que inventaram, nada disso. Isso é muito importante falar. Até porque nós temos aí estudos, né? Desde 1908, por exemplo, né? Sobre
já tinha ali pessoas estudiosos, né, que a gente não vai entrar aqui em todos os detalhes e tudo mais, mas nós já tínhamos ali pessoas que eram estudiosos desde 1908, que já pesquisava sobre estudos sobre esquizofrenia, né? E a partir desses estudos é que foram surgindo pesquisas e que hoje nós conhecemos, né? Temos aí como já definido o transtorno do neurodesenvolvimento, né? Do autismo, oriundo de pesquisas de estudos da esquizofrenia. Porém, são estudos que estavam estudando sobre esquizofrenia e que, posteriormente, algumas pesquisas, pessoas que tinham comportamentos também diferenciados, e aí essa pesquisa, né, foi dando aí mais fundamentação e chegamos até então nessa questão de entender que tinham pessoas com comportamentos diferentes que não eram esquizofrenia, né? Então, isso é importantíssimo a gente conseguir e saber separar, expor para as pessoas para entender essa separação. Então, não eram pessoas, não fazia parte de comportamentos e sinais e sintomas da esquizofrenia. Então, eles ficavam mais isolados, tinham outros comportamentos e ele, né, o pesquisador, que na verdade, desde 1908, 1911, começou a ter mais fundamentação, aí se estendeu um pouquinho mais, que foi lá, né, o Breuer, depois veio o Kanner, em 1943, e de lá para cá, 1944, veio o Asperger, e aí vem para chegar no conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, para a gente entender certinho o que é autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, nós já nascemos com ele, como já foi explicado anteriormente, então nós já nascemos com esse transtorno, e lembrando sempre que o transtorno, nós temos esse hábito e sempre lembramos que transtorno não é uma doença, né? Porém, tem grandes discussões em relação a essa questão, transtorno não é doença, mas tem autista que não é verbal, e tem ali um transtorno, mas é transtorno na linguagem, não é uma doença, não pega, não transmite. Se eu encostar, eu sou autista, vou encostar em você, eu vou pegar, vou passar autismo. Não é nada disso. Então, é um transtorno, ou seja, é uma dificuldade que gera prejuízo, né? Essa dificuldade, obviamente, gera ali um prejuízo para aquela pessoa que tem... É portador do autismo, tá? Então, só definindo o real. Autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós nascemos com ele, né? Então, ainda que ele seja descoberto de uma forma tardia, quando a pessoa tinha 40 anos, com 50 anos... Não importa, mas você nasceu com ele, né, com autismo, e só foi diagnosticado com essa idade, ok, mas você nasceu com ele, tá? E as características, temos assim várias características, né? Sobre o autismo. Os principais sinais e sintomas para você, tanto para o pesquisador, para o médico, para o terapeuta, né? Para ele identificar ali, fazer os seus rastreios, né? Sobre se a pessoa realmente tem ali sinais e sintomas de autismo, ele tem que apresentar prejuízo na comunicação e na interação social, né? Que nós chamamos aí de comunicação social. E também no comportamento repetitivo ou interesses restritos. E o que é tudo isso, né? Essas características. Então, assim, tem muitas pessoas que são portadoras do autismo que essas características
muitas vezes eles são, não é regra, mas não verbal, ou às vezes, mas todas as pessoas autistas não falam? Não, mentira, né? Então tem autistas que eles são não verbais, tem autistas que são verbais, né? Tem autista que tem, né, as dificuldades, tem dificuldades e prejuízos na linguagem, né? Então, além da fala, que é ou falar ou não, emitir o som ou não, mas tem dificuldade na linguagem. E quando a gente fala sobre fala e linguagem, tem uma diferenciação tamanha aí, né? Porque eu estou falando, mas se eu fizer assim para você, você sabe o que eu quero dizer, né? Então, se eu fizer assim para você, você também sabe o que eu quero dizer. Então, gestos, então essa linguagem também por gestos, né? Por tonalidade de voz. Então, são pessoas que têm prejuízos, muitas vezes, nessa fala e também nessa linguagem. E nessa interação social. O que é essa interação social? Nós consideramos interação social, por exemplo, para saber distinguir, entender algumas regras sociais. Por exemplo, de, às vezes, começar uma conversa, né? Manter essa conversa, manter esse diálogo, também eles têm dificuldade, né? São sinais e sintomas. Por exemplo, esse dia eu dei um exemplo para a mãe, e ela falou, mas como ele conversa comigo? E eu falando para ela, né? Não, mas ele tem dificuldade em manter um diálogo, né? Ou iniciar essa conversa. E aí foi onde que ela me disse, mas ele fala, ele responde. Então, só responder não é manter um diálogo. Certo. Você concorda? Então, por exemplo, quando eu falo assim, por exemplo, uma mãe fala pro filho, né? Chegou da escola. Filho, e aí como foi pra escola? Bem. Filho, e aí? O que você fez? Muitas coisas. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá. Então, assim, não mantém esse diálogo. Também é uma das características, né? Ou, muitas vezes, começar um diálogo também tem dificuldade. Então, isso também são sinais e sintomas, né? E, muitas vezes, também, atraso na fala. E isso não confunde, né, com uma timidez? Muito. Né? Porque muito. falar, ele não interage vocês, porque é muito tímido. Para vocês que são analistas, né? Que são especialistas do comportamento, isso também por isso que a gente sempre fala assim. Para falar sobre autismo, a gente poderia... Autismo não, né? A gente fala aqui semanas, mês, e a gente não acaba o assunto todo e falar tudo sobre o que a gente sabe e o que é importante sobre autismo, né? Mas claro que aqui a gente tem 1 hora, então a gente vai simplificando. Mas assim, muitas vezes, precisamente vocês que são analista, especialista do comportamento, se você não tem um estudo específico sobre, causa muitas confusões, né? Muitas dúvidas. Muitas dúvidas, muitas confusões. Então, o especialista, o terapeuta, ele tem, né? O médico, o psicanalista, nós temos que estudar muito, buscar muito conhecimento para a gente realmente distinguir uma questão comportamental da outra. Claro que, quando nós falamos sobre sinais e sintomas de autismo, eu tenho muitos sintomas, você tem muito, né? Eu tenho muitos sinais. De repente você fala, mas eu também tenho, nós conversando aqui, de repente você vai se identificando, eu também tenho muitos sinais de autismo, né? O outro, né? As pessoas, talvez aqui no estúdio. Então, mas o que é de fato para que nós possamos, enquanto especialista, entendermos estas diferenciações? Se aqueles sinais, né, estes sinais e sintomas te traz exatamente prejuízo no seu dia a dia, na sua funcionalidade, né? Então, onde que está o X, a barreira e o limite? Te traz prejuízo? Traz. Então, vamos analisar quais são estes prejuízos que você tem em relação a esses sinais e sintomas, né? Por conta desses sinais e sintomas. Então, como eu já falei, são 2 grandes características.
Pra gente verificar aí esse limite. O que tem a mais aí, o que eu faço a mais ou o que eu faço de menos, porque isso me traz prejuízo. A comunicação, né, e a interação social, e o comportamento e o comportamento e os interesses restritos. Ou seja, então nós falamos muito sobre fala, sobre linguagem, sobre essa interação social, né? Comportamentos. Então vamos falar um pouquinho das outras duas, né, importantes. Sobre comportamentos e interesses restritos. Comportamento tem muitos sinais e sintomas que o portador, né, a pessoa autista, ela tem vários comportamentos que muitas vezes fica perceptível e que às vezes não ficam tão perceptível, né? Porque essa interação social, ela tanto pode ser realmente nessa questão de interagir, de estar falando com o outro, até mesmo de esse comportamento de estar com o outro, né? Então, tem muitas pessoas autistas, por exemplo, se ela chegar aqui, estiver eu e ela, ok. Eu, você e ela já sente um pouquinho incomodado. Se chegar mais uma outra pessoa, aí ela se sente mais incomodada ainda. Por exemplo, eu tenho uma prima que ela fica até 3 pessoas. Ela consegue ficar ali, interagir, assim, claro que já muito pouco, mas até 3 pessoas, né? A partir de 3 pessoas, ela já começa... Parece que ela começa assim, sentir mal, ela já dá uma disfarçada, já sai. Claro que o disfarce, né, tem uma grande diferenciação para cada 4 meninos, meninos que têm autista, né? Uma menina é diagnosticada. Por quê? Porque no menino fica bem mais aparente, né? Alguns sinais e sintomas. Na mulher fica menos aparente, porque a gente tem, né, sendo mulher, né, a expertise aí feminina, né, tem facilidades para disfarçarmos estes nossos sinais e sintomas, né? Então ela dá ali um jeitinho, tal, fala que esqueceu alguma coisa e tal, e sai. Por quê? Porque ela não consegue exatamente ficar, porque parece que vai dando como se fosse uma falta de ar, um incômodo, um certo incômodo ali para ela também. Uma crise de ansiedade? Quase isso. Depende, e o autista, sim, o autista... Público também, tipo assim, numa igreja, num ambiente, numa palestra que tem bastante gente, no treinamento. Muito. Então, falando também de comportamento, nós falamos sobre, né, às vezes algum comportamento repetitivo, que a gente sabe que tem alguns autistas que têm estereotipias, né? Estereotipias são movimentos, né, ou movimentos repetitivos. Então, tem algum autista que, para se autocontrolar, ele faz alguns movimentos repetitivos, né? Ou então tem uns que batem a perna, ficam ali. Às vezes muitos comportamentos do autista é também confundido com TDAH. Né? Então, por isso a perna que parece estar ansioso. Não é muito comportamento de TDAH, né? Porque o TDAH que às vezes é impulsivo ali, não tá conseguindo nem esperar ali a vez direito, né? Então tem muitos sinais e sintomas do autismo do autista que é considerado muito parecidos com sinais e sintomas do TDAH. E também tem autista que também tem o TDAH. Sim. Né? Então aí tem como comorbidade o TDAH, isso, né? Então nós temos uma porcentagem muito grande. Muito grande do autista que tem como comorbidade o TDAH, de autista que tem, né, autista que tem como também, que são deficiente intelectual, sim, né? Então nós temos aí vários comportamentos que são parecidos, porém, por isso que cada autista é único, né? Cada autista é único, então cada um tem embora a gente tenha vários sinais e sintomas, mas cada um é único. Então, de repente, tem autista que tem muito prejuízo na interação social, tem autista que tem muito prejuízo realmente em questão comportamental,
Né? Então, assim, e esse comportamento e interesses restritos, né? Pra gente complementar aqui, falar um pouquinho sobre interesses restritos. Sobre o interesses restritos, que é muito importante. Quando nós falamos sobre interesses restritos, nós falamos sobre aqueles autistas que eles têm interesse em uma única coisa ali. Né? Por exemplo, ele tem grandes interesses em baleias. Então ele só vai ficar falando, né, os assuntos, onde ele for, ele até conversa com outras pessoas, interagem, mas ele acaba falando sobre aquilo que é de interesse dele, né? E ele acaba sendo muito repetitivo. Então, às vezes, as pessoas, nossa, vão sair fora, esse cara só fala sobre isso. Então, essa pessoa só está falando sobre, nossa, ele só fala sobre isso, né? Tem alguns autistas... a vida toda nessa, focado na baleia, ou ele muda depois para outro? Então, depende. Eu tive vários pacientes que eles acabavam... os meninos têm muito interesse restritos em dinossauros também. Isso eu ia perguntar, né? Também, a criança, né? Menino. Exatamente. Então, esses interesses... Por que será o dinossauro? Por ser uma coisa, acredito, fantasiar, né? De imaginação, ali que ele cria muitas fantasias, eu vejo ali criança pequenininha interessada em dinossauros. Exatamente. Então, assim, em dinossauros, em carros, né? Tem autista que, se você perguntar nomes de todos os carros, desde quando começou lá aqui no Brasil e etc, e tal, Henry Ford e tudo mais, ele sabe o nome de todos os carros, né? Então, tem autista que ele é muito, tem ali habilidades... Nossa, fugiu aqui, peraí. Ele tem muitas habilidades extremamente, assim, altas habilidades, né? Então, que é o superdotado, que a gente fala, né? Superdotação ou altas habilidades. Então, tem muita gente que, assim, quando fala sobre autismo, já pensa, ou aquele autista que tem deficiência intelectual, que às vezes tem... portador de várias estereotipias, né, que ficam ali, tem a deficiência intelectual e fica ali se autorregulando, balançando, fazendo as estereotipias, ou aquele autista que ele é superdotado, né, que tem altas habilidades. Então, o que é muito comum as pessoas falar sobre autismo, é muito comum as pessoas fazerem citações desses dois tipos, né, de pessoas portadores de autismo. Então, assim, só que a gente sabe que tem inúmeros outros comportamentos que, às vezes, as pessoas realmente nem têm conhecimento sobre, né? Um dos comportamentos também é sobre a questão sensorial no autista, né? Então, tem muitos autistas que têm uma sensibilidade ali muito grande, por exemplo, às vezes tem hipersensibilidade e às vezes tem hipossensibilidade. Por exemplo, tem alguns determinados autistas, né, que se ele estivesse aqui agora conosco, essas luzes aqui estariam incomodando demais. E para alguns autistas, dependendo daquilo que ele tem como incômodo, que o incomoda, né, que ele tem ali muita dificuldade em lidar com aquela situação, ele se desregula totalmente. De repente, dependendo do nível de suporte, tem muitos autistas que, se realmente eles estivessem aqui e a luz estivesse incomodando, né, se é um verbal, obviamente ele já pediria para sair, ou então ele já começaria a ficar muito incomodado, ou então ele já começaria a se automutilar, que tem, né? Autistas que se automutilam, começam a morder, começam a se bater. Então, dependendo, já começa ali a entrar numa crise por coisa que nós consideramos assim... normal, e pra gente, nossa, nada a ver, por que ele tá fazendo isso? Por que ele começou? Por que ele entrou em crise? E porque... Vezes, nossa, mas ele é muito chato, né? Ou então, ai, essa luz tá incomodando, ai, que, nossa, o mimimi, nossa, cheio de mimimis, né? Ou então, ai, a Patricinha de Beverly Hills, então, ou seja, ai, não pode ficar aqui por conta das luzes, entende? Porque as pessoas não têm empatia, né? Exatamente.
gente, e as pessoas, muitas vezes, eu falo sempre e faço grandes orientações, Patrícia, e isso é uma fala importantíssima minha aqui, tá? Inclusive, um dos meus grandes mentores é o Tiago Castro, o doutor Tiago Castro, né? Que é um pediatra, assim, ele é super famoso, né? Na rede social, que eu acompanho, faço cursos, né? Busco ali, a gente troca ali bastante conhecimento, né? Fazendo ali os cursos dele, e ele diz assim, isso é uma fala do Tiago Castro, né? Do doutor Tiago Castro. Ele fala que o autismo não é o problema. O problema é a desinformação. Sim, né? claro. Então, muitas pessoas acabam julgando, tem esse julgamento, ou às vezes o pré-julgamento, por quê? Por falta de informação. Né? Então, quanto mais a gente falar sobre o autismo, obviamente mais informações a gente está levando para as pessoas, e como termo, né, escrito ali, bíblico, por falta de conhecimento, o povo sofre. Sim. Né? Então, quanto mais conhecimento nós levamos, mais pessoas têm ali informações e mais consegue entender alguns comportamentos, entender o que de fato como é esse manejo com essas pessoas que são portadoras, né, desse transtorno. Bom, falamos um pouquinho sobre característica, né? Então, falamos... Você queria perguntar mais alguma coisa, Sim. mais algum... Quais as áreas afetadas pelo autismo? Isso. Bom, as áreas afetadas, né, como eu já falei, é a fala mesmo, né? É a fala e a linguagem, né? E as habilidades motoras, né? Às vezes a própria coordenação. Então, tem alguns, não todos têm, é uma regra, é um padrão. Não, é aquilo que eu falei, cada autista é um autista, né? Cada um tem sinais e sintomas ali, como nós somos únicos, obviamente. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento, né, do autismo, para cada pessoa tem aí grandes diferenciações, né? Então, a questão da coordenação motora também afeta algumas áreas motoras de alguns autistas, outros não. E a questão mesmo do desenvolvimento, tanto emocional quanto a questão comportamental. Sim. Né? Como é feito esse diagnóstico? Que caminhos o pai ou a mãe ou esse adulto, né, tem que procurar, né? Porque tem pessoas que, acho que eu sou autista, ou acho que meu filho é autista, e não sabe nem por onde começar. Né? Uns falam que vai no pediatra, outro com o neuropediatra, né? E não sabe para onde vai, psiquiatra. Então, eles ficam ali perdidos, né? Sim. Então, onde vai primeiro? Passa essas informações, né, para a pessoa, para ela já estar assim, eu acho que meu filho é autista. Tem aquela percepção, né? É claro que, assim, dependendo da faixa etária, vai ficando mais visíveis, né? Alguns sinais e sintomas. Como eu já te disse que um dos meus grandes mentores, né? Tem Tiago Lopes, né? O doutor Tiago Castro, né? O Paulo Liberalesco. Então, assim, são pessoas grandiosas, assim, grandes estudiosos hoje, né? Que eu tenho como mentores, e tantos cursos quanto inúmeros compartilhamento de conhecimento que nós fazemos, né, com grandes pesquisadores. Nós sempre orientamos o seguinte: o diagnóstico, a primeira pessoa que tem ali aquela visão de alguns sinais e sintomas, aquela percepção, obviamente são os pais, né? Ou seja, só
que tem alguns pais que a gente sabe que não tem ali aceitação, né? Não aceita que o filho tem alguns comportamentos inadequados, alguns comportamentos incomuns. E quando é que passa a ser melhor observado esses sinais e sintomas? Geralmente o que é mais comum, nós especialistas, né, de educação, o que é mais comum, quem é que mais tem essa percepção? A professora. Sim, né? Era que eu ia falar. Vejo muito isso, que é o professor que tem essa percepção, porque os pais têm também a negação. Sim, né? E até exatamente. mesmo quando o professor fala, né, para esses não pais, aceitação, né? Não, meu filho não tem nada disso, a professora está implicando com o meu filho. Isso é implicância. Nossa, meu filho é normal. Muda de escola, né? Exatamente. Né? Já vi muitos então, casos. E assim, não tem essa, né? Não aceitam. Então, assim, o que é muito comum, ou quase que assim, digamos aí, né, em termos estatísticos, assim, 87% é quando essa criança entra na escola, que esses responsáveis escolares faz né, a notificação para os pais, e aí então começa-se essa investigação. Claro que a criança, antes até de entrar na escola, ela passa por esse acompanhamento periódico, né? Que nós falamos até no podcast anterior, que eles têm lá a carteirinha, né? Médica, que eles passam ali, recebem no posto de saúde, ou quem, né, de uma forma também particular. Então, o médico pediatra vai acompanhando essa criança. Muitas vezes, hoje a gente já tem, assim, uma expansão de conhecimento sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Diferente de uma década atrás. Então, hoje, os médicos já estão, assim, né, os médicos, os pediatras, eles já estão muito bem informados e tem toda ali alguns parâmetros, né, para serem seguidos ali. Que tem, a gente fala assim, mas cada um tem o seu tempo. Parou. A gente nem usa mais essa fala, certo? Que eu faço sempre essa orientação. Por quê? Não é que cada um tem o seu tempo. Nós temos que verificar os marcos do desenvolvimento da criança, né? Do ser humano. Então, o pediatra fazendo esse acompanhamento, ele já vai fazendo algumas observações específicas, né? Sobre o autismo. Então, agora, quando eu recebi há 2 semanas atrás, na minha primeira semana de 2025, uma mãe que ela chegou, né, para que eu fui orientada pela escola, e ela passou por todo esse período com o pediatra, e o pediatra não diagnosticou, não avisou a mãe, não falou nada sobre. Porém, às vezes a gente tem uma certa desconfiança do que a mãe, né, do que algumas mães nos falam. Mas eu quero acreditar que ninguém mais interessado do que os próprios pais em saber o que o filho tem ou não. Concorda, né? Porém, ela chegou e ela falou, olha, Neide, o pediatra não falou nada na época pra mim, pra mim tudo era normal, pra mim ele fazia como se fosse algumas coisas que a gente achava engraçadinho, mas que realmente agora chegou na escola, a professora falou, olha, não tem nada de engraçadinho, não é isso daqui, a gente entende que precisa melhor investigar, né? Então, assim, o pediatra, ele tem essa autonomia? Tem, para diagnosticar uma criança sendo uma criança portadora do autismo? Sim. Desse transtorno? Sim. Não, o importante é enviar para um neuropediatra. Ok. Se a mãe achar que tem que levar para o neuropediatra, ok também. Mas tem que ser o psiquiatra. Ok, o psiquiatra também pode diagnosticar, né? Pode laudar. Então, o que é importantíssimo e que é outra fala importantíssima minha hoje aqui no podcast. Quem pode diagnosticar
um ser, né, um indivíduo com transtorno do neurodesenvolvimento. Vou usar palavras do Dr. Tiago Castro, né? Claro que o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra, a psicóloga, né? A psicopedagoga pode fazer ali o rastreio, porém nós não laudamos, correto, né? Legalmente falando, nós ainda não temos um conselho federal no Brasil, né? Que nos, legalmente falando, nos autorizam, né? Então, qualquer outro profissional, né, que eu falei aqui agora, o psicólogo, o pediatra, o neuropediatra ou o psiquiatra podem laudar uma criança com esse transtorno. Porém, o que eu sempre oriento, se de fato ele tem conhecimento sobre. Porque se o pediatra não tem conhecimento suficiente, então não laude. Manda para outro profissional, mande para um neuropediatra, né? E o que é importantíssimo, claro, eu como psicopedagoga, como neuropsicopedagoga, nós fazemos as nossas avaliações, né? Psicopedagógica, nós fazemos ali o nosso rastreio, né? Caso nós identificamos algo que não é da nossa, digamos, ossada, né? Então, nós encaminhamos para ou para o neuropediatra, ou se ficou ali um resultado muito claro para a gente, nós encaminhamos esse indivíduo para a neuropsicóloga, né? Porque nós não somos autorizados, nós avaliamos atenção, flexibilidade cognitiva, coordenação motora, né? O controle inibitório. Então, nós fazemos essas avaliações, porém nós não estamos autorizados, que daí já é de ossada do psicólogo, né? E o neuropsicólogo. Do neuropsicólogo, avaliar transtorno de humor, transtorno de ansiedade, né? Então, esses transtornos nós não estamos autorizados. E lembrando também que não é na primeira, segunda sessão, né? Aí sim, a gente, nós usamos, esse diagnóstico ele é feito com vários testes, sim, né? Que tem comprovação científica. Então, nós usamos vários testes cognitivos e agregado a esses testes cognitivos, nós temos aí que fazermos grandes observações. Por quê? Porque o diagnóstico, ele é clínico. Não existe hoje você falar assim, não, olha, não existe você falar, olha, para saber se tem autismo ou não, vamos fazer um teste de sangue, deu positivo ou deu negativo? Ele é autista ou ele não é autista? Não existe isso. Claro que hoje existem inúmeros, né, estudos e inúmeras pesquisas, até com questão de neuroimagens, que auxilia, mas isso são coisas que ainda estão em pesquisa, prefiro não falar aqui, né, para não causar dúvida aí nas pessoas, porém, é exatamente observacional e clínico, certo? Então, temos que analisar o indivíduo, analisar essa comunicação, analisar essa linguagem, analisar esse comportamento e, para ser fechado o laudo, é entender o quanto de prejuízo ele tem na sua vida diária, né? O prejuízo na sua vida funcional, né? Então, diagnóstico, qualquer um desses profissionais que eu citei pode dar o laudo, pode laudar, né? Desde que realmente saiba o que está fazendo. Que tenha conhecimento, né? Exatamente, conhecimento específico, porque é um laudo que você vai dar, assim como responsabilidade como qualquer uma outra prestação de serviço, né? Então, temos que ter essa grande responsabilidade. Ainda mais porque, né, é a vida de um ser humano, né? Exatamente. É o futuro desse ser humano, exatamente. Né? Então, é muito preocupante, né? Muito preocupante. Então, assim, aquele profissional que ele não está, que ele entende que ele precisa estudar mais, que ele precisa buscar mais conhecimento, com certeza ele
faz encaminhamento para um outro profissional. Inclusive, Patrícia, o diagnóstico, ele hoje não é, tem desconfiança que ele tem o transtorno do espectro do autismo. Bom, então vamos mandar para o neuropediatra, o pediatra já vai laudar. Muitas vezes, se é um profissional que ele é expert na área, óbvio que ele pode sair de lá mediante a anamnese que ele faz com a mãe, muito bem feita, mediante as observações clínicas, mediante o que ele faz como, né, o trabalho dele como médico. Ok, né? Ele já vai em uma consulta e já sai com o laudo em mãos. Mas hoje, na realidade, nós sabemos que essa avaliação seria importantíssima que ela fosse multi ou interdisciplinar. Eu também acho muito importante. Porque é importantíssimo ser ali, ter o compartilhamento desse conhecimento com a fono, né? Caso é importantíssimo, com a psicóloga, no caso, para alguns casos, a terapeuta ocupacional, com a psicopedagoga ou com a neuropsicopedagoga, né? Então, é importantíssimo ser feito um diagnóstico, né? Com estes profissionais e, em comum, encontrar ali as dificuldades, os prejuízos, né? Em comum que cada um foi perceptível e comprovado cientificamente por cada profissional, né? Então, essa junção de conhecimento é feito ali, então, prontifica-se ali o laudo da pessoa. E eu posso adiantar que não é rápido, né? Que tem aquelas imediatistas, né? Que quer tudo para ontem. Não. Às vezes demora mais ou menos em torno de uns 3 a 6 meses. Exatamente. Né? Para conseguir esse diagnóstico ou até mais correto, né? Feito as avaliações, porque não é uma, não é duas, são várias, né? Sim, então, são vários testes e bastante observação. Sim. Observações, né? Várias observações. E esse teste também, além dos testes, tem inúmeros questionários também. Sim, né? Muitos. Então, nós também fazemos, por quê? Porque a gente quer ali realmente fazer necessitamos fazer ali uma investigação bem fundamentada, né, bem profunda de todos os comportamentos, de toda essa vivência, né? E assim, o que é crucial para que esse laudo também seja com grande precisão e que realmente, né, seja ali diagnosticado com autismo. Que todos estes comportamentos que eu fui aqui citando, né, esses sinais e sintomas, esses prejuízos, claro que uns mais, outros menos, né? Tem que ter todos estes. Não. Então, tudo depende do quanto ele tem de prejuízo por conta daquele sinal, né? Então, é importantíssimo essa outra fala aqui agora. Estes sinais e sintomas já na verdade, já foram perceptíveis na infância. Né? Então, é aquilo que eu falei, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é, eu com 40 anos, sabe o que é? Que agora com 40 anos eu peguei autismo. Não existe isso, né? Então, esses prejuízos, quando chega o paciente pra gente, que a gente começa o processo de avaliação, né? Eu sou terapeuta da aprendizagem, você psicóloga, que futuramente, né, estou estudando, mas de trabalho. Com certeza. Então, eu sou terapeuta da aprendizagem, você é psicóloga, terapeuta do comportamento, né? Então, cada profissional, nós vamos analisar aquilo que compete à nossa área, né? E depois nós faremos eu sempre nas minhas orientações, minhas supervisionadas, minhas mentoradas, né? Ou na mentoria, ou em alguma supervisão, eu sempre oriento desta forma. A avaliação do psicólogo, a avaliação do terapeuta ocupacional, caso necessário, a avaliação da fono, é
importantíssimo que há um diálogo entre estas profissionais, né? Para que possa juntar esse conhecimento e que esse laudo seja um laudo feito com muita precisão, né? Claro que, às vezes, por exemplo, lá trabalha uma psicóloga, uma nutricionista, né? Em outras clínicas trabalham várias outras profissionais e às vezes não trabalha uma, né? Então, uma profissional que também é importante naquele caso, que deveria ser avaliado. Mas o que eu faço? Por exemplo, lá nós não temos fono na clínica que eu trabalho, por exemplo, que trabalha ali dentro da clínica. Mas eu faço contato com a fono que o avaliou, né? Ou seja, que avaliou aquele paciente que eu estou avaliando. Muito importante, então, né? Estes contatos entre os profissionais, porque quando estão todos trabalhando na mesma clínica, ok, a gente fica ali porta com porta, né? Muito mais fácil, né? Mas quando nós não temos essa facilidade, então compete ao profissional que tem... Eu não vou nem falar a questão de senso, né? O profissional que ele realmente consolida, que já é consolidado e que quer consolidar cada vez mais, né? Enquanto profissional, obrigação desse profissional. Eu falo obrigação mesmo porque Patrícia, sabe? Eu passo a mão mesmo no telefone e ligo, olha, meu paciente, nós temos um paciente em comum, assim. Só que daí tem recepciona assim a gente super bem, conversa super bem, explica, nossa, uma atenção VIP. Agora tem uns que não. Exatamente, mas aí é que entra a nossa mensuração. Esse profissional que não te atende bem, que não, aquela má vontade de te responder, nós já mensuramos o profissionalismo dele aí. Com certeza. Certo? Então, que isso seja um grande alerta até mesmo para os pais, para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente fala pais, dá a impressão que são só crianças, né? Mas não, a gente sabe que são os adultos também e não tem a idade exatamente para poder ser avaliado, né? Mas, porém, todavia, a gente já faz a mensuração do profissional já por esse contato que a gente faz, né? E que esse contato a gente sabe que é importantíssimo. Muito importante. Super. Né? Já perguntei... como que é feito esse manejo? Nós falamos sobre isso? Então, na verdade, esse manejo, né? Do manejo aqui do autista, nós já falamos um pouquinho sobre essas terapias, né? Ele já sinalizou? Já sinalizou. Então vamos só fechar aqui. Gente, olha, passa muito rápido, né? Tem muito assunto aqui é muito gostoso falar, trocar aí conhecimento, né? Olha, esse manejo, eu até coloquei aqui, né, sobre as questões das terapias que nós falamos, né? O quão é importante, não só a questão da avaliação, mas obviamente depois que esse indivíduo for avaliado, né? Obviamente tem ali os grandes prejuízos e o que precisa ser estimulado, né? Mais estimulado nesse ser. Então, sobre as terapias, a avaliação é importante e as terapias interventivas, obviamente, que são super importantes para que a gente sabe que transtorno, ele não, como eu já falei, né, no podcast anterior, transtorno não tem cura. Mas à medida que você tem ali essa visão e essa percepção precocemente, quanto mais precoce você procura um profissional, maior é a chance dessas habilidades prejudiciais serem estimuladas e elas ficarem de uma forma que eu costumo dizer quase perceptível, né? Então, isso é super importante, as terapias e as intervenções, né? Importantíssima. Então, com os terapeutas que eu já falei, fonoaudióloga, o terapeuta ocupacional, a psicopedagoga, neuropsicopedagoga, os psicólogos, né?
esse manejo em termos educacionais é importantíssimo. Que tem algumas mães que elas matriculam os filhos na escola, né? Ou então a pessoa já tem o diagnóstico ali de autismo, né? Sabe que ele é um autista, porém ele fica ali meio receoso, às vezes, de fazer essa comunicação com o outro, né? Então, é importantíssimo que quanto mais nós falamos, mais informações nós levamos, então melhor é a compreensão dessa outra pessoa para com o portador, certo? Então, em termos tanto educacionais, quanto essa interação do dia a dia, né? E como eu já falei antes, que é uma frase importantíssima do Dr. Tiago Castro, o autismo não é um problema, o problema é a desinformação, né? Essas questões também em relação à família, a não aceitação, né? Que nós falamos, isso é do próprio indivíduo enquanto adulto, mas quando criança da própria família, estar informando, comunicando, falando sobre, né? A questão exatamente dessa interação, desses sinais e sintomas do indivíduo, e esses suportes que o autista precisa muitas vezes, né? Esquecemos de falar uma coisa importantíssima que nós já estamos finalizando, né? O autismo, ele tem 3 subtipos, né? Tem o nível autista nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Então, esse nível 1, nível 2 e nível 3 são quantos de suporte, o quanto ele precisa da ajuda do outro para que ele seja funcional, né? Então, existem grandes recursos tecnológicos hoje que auxilia o autista, né? Então, tem números, assim, claro que vou citar uma aqui bem rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo já estourou. Assim, nós temos aí a comunicação alternativa para o autista não verbal, né? Que até então tem mães que falam assim: mas eu não tenho tablet eu quero. Faz figuras, né? Pega ali as figuras que tem ali, que ele possa interagir, que ele não comunica, não sai, né? Ele não fala, mas ele pode mostrar, ele pode sinalizar o que ele quer fazer. Olha, ele quer ir ao banheiro, olha, eu quero comer. Então tem ali, né, uma comunicação que nós chamamos de comunicação alternativa, que ele tem ali o tablet, tem programinha hoje específico para, né? Então ele não consegue, ele não fala, mas ele pode sinalizar o que ele quer fazer, se ele gostou, se não, onde ele quer ir. Então, um dos recursos audiovisuais, né, que nós chamamos assistidos, é a linguagem alternativa. E vamos falar detalhadamente também sobre isso no próximo podcast, porque a Oneide vai ter voltar várias vezes. Ai, meu Deus, que coisa boa! Porque a gente não consegue terminar o assunto num podcast, então nós temos que dar continuidade, né? E também depende da agenda da Oneide, que ela é super ocupada, Ai, né? meu Deus! Então, mas ela vai voltar sim. Oneide, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. Mais uma vez, agradeço mesmo de coração. Você é uma excelente profissional. E quem precisar de uma neuropsicopedagoga, nós temos a Oneide aqui, tá bom? Muito obrigada pelo convite, e com certeza, quem necessitar da prestação de serviço, como você já anunciou, sou pedagoga, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, faço atendimento na clínica no Parque Industrial, aqui na cidade de Campinas, e estou aí nas redes sociais, me procurem. Muito obrigada pelo convite. Vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo. Eu agradeço muito vocês que ficaram até aqui, que assistiram o vídeo ou que assistiu até metade, vai assistir depois. Muito obrigada por nos ouvir, por receber vocês, nós na casa de vocês, né? Muito obrigada. Não esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal. Muito obrigada.